Consultor financeiro, salário de R$30 mil. Como conquistar a sua liberdade financeira atuando como consultor financeiro. Olá, eu sou Júlio Santos, sou coordenador da ESEF Educação Financeira, também sou especialista em educação financeira e quero te falar sobre esse assunto, sobre o potencial de renda desta atividade profissional que tem crescido muito nos últimos tempos. Aqui eu quero falar das duas modalidades de consultoria financeira. A consultoria financeira pessoal e familiar, portanto, para a pessoa física, e a consultoria financeira empresarial. Tem algumas variações de uma para outra, mas eu vou trabalhar num número razoável que dá para estabelecer as duas possibilidades. Tudo bem? Para isso, eu quero te trazer algumas informações de mercado. Nós somos uma escola de educação financeira. Então, nós formamos profissionais, mas nós temos uma responsabilidade muito grande com quem se torna nosso aluno. Então, nós vamos te apresentar dados reais de mercado e nós queremos que as pessoas se movimentem para essa atividade, seja conosco ou com outra, mas se apoiando em informações fidedignas, informações sérias. Porque é muito fácil falar um monte de coisa, passar informações que não condizem com a realidade ou estão de acordo com situações muito específicas. Então a gente não está falando aqui que um consultor financeiro tem que se tornar um youtuber, um influencer, tem que plantar bananeira para atrair cliente, e tem que fazer mágica, tem que fazer brotar dinheiro e assim por diante. Nós estamos falando de uma profissão séria, de um profissional sério que transforma vidas e é muito bem remunerado por isso. Mas vamos trazer fatos reais. Então eu acompanho esse mercado e vejo alguns profissionais, formadores, outras escolas, outras instituições, associações, e existe um valor médio de mercado. Aqui eu vou falar primeiro da consultoria em geral. Vamos pegar aqui consultoria empresarial, consultoria financeira, consultoria de planejamento estratégico, mas aí nós temos um número bem próximo da realidade, que é entre 180 e 220, o que os especialistas dizem por aí. Eu tenho algumas ressalvas e mais adiante nesse vídeo eu vou te fazer alguns comentários que eu creio que vão te impressionar bastante. Mas vamos estabelecer como média R$200 a hora média de consultoria que um profissional cobra, seja para a pessoa física, seja para a empresa. Normalmente para a empresa esse valor ele tende a ser um pouco mais alto. Tá? Tudo bem, até aqui guarda essa informação, mas eu quero trazer uma outra reflexão para você ligar os pontos. Então, antes disso, eu quero falar sobre a carga horária do brasileiro. Então, pegue um brasileiro comum, um cidadão comum, esse trabalhador, ele trabalha quantas horas por semana? Ele trabalha 40 horas por semana na média. Portanto, 160 horas por mês. Fora 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais uma série de desgastes, e aí vai, certo? Então, essa é a média do brasileiro. Vamos falar da renda média do brasileiro. Porque isso tem que ser considerado também. Nós estamos no Brasil, eu quero estabelecer parâmetros reais com você. Volto a dizer, nós somos educadores, nós somos profissionais que capacitam e nós acreditamos que esses profissionais vão transformar a sociedade, mas vão transformar a sociedade com uma educação financeira realmente eficaz, seja para o empresário, seja para a família. A renda média do brasileiro hoje, eu peguei uma matéria baseada numa pesquisa. E olha aqui alguns dados que eu estou trazendo para você. Primeiro, 1 em cada 5 trabalhadores tem renda média de R$ 471. E isso é informação do IBGE, certo? Portanto, menos de que metade de um salário mínimo. Depois nós temos o seguinte, veja bem, os 50% dos brasileiros com rendimentos menores, metade, ou seja, de todos os brasileiros em atividade, ganham R$ 850 por mês. Ainda menos do que um salário mínimo, considerando o salário mínimo de 2019. Avançando, na média nacional, então no total, somando todos os brasileiros, a média nacional é R$ 2.308. Avançando um pouco mais,
Quem tem ensino superior completo, R$ 5.100. E por último, o 1% dos trabalhadores mais bem remunerados recebem R$ 28.659, certo? Então anote esse número especialmente aí na sua mente, nas suas anotações, e eu quero te mostrar algumas coisas muito importantes. Se você atuar como consultor financeiro, e aqui volto a dizer, uma pessoa comum, normal, uma pessoa dedicada, uma pessoa séria, uma pessoa trabalhadora, isso é o que eu deduzo que seja uma pessoa comum, certo? Nós falamos que o valor hora médio de consultoria em geral, e esses são os padrões do mercado, R$ 200. Se você trabalha 10 horas por semana, portanto, você vai ganhar R$ 2.000 por semana. Aqui que eu quero trazer algumas reflexões em relação a essa realidade que eu apresentei para você. Porque nós temos muitas ilusões. O brasileiro ele sonha em ganhar R$ 500 mil por mês, R$ 600 mil por mês. Então ele está no mundo irreal em vários sentidos. Mas eu quero te dizer se dentro da realidade é algo razoável você ter uma renda de R$ 2.000 por semana e ainda por cima trabalhando apenas 10 horas nessa semana. Reflita sobre isso. Ora, logo, se eu trabalhar o mês todo, são 40 horas, 4 semanas vezes 2.000, R$ 8.000. Então, isso perfeitamente factível. Tudo bem? Então, raciocine. Aqui você já vai estar acima da média das pessoas que têm ensino universitário. Uma profissão extremamente agradável, uma profissão que te ajuda a transformar a vida de pessoas, salvar vidas, na verdade, também, extremamente, salvar casamentos, salvar empresas da falência. Eu digo que a consultoria financeira deveria ser classificada nas profissões da área da saúde, que é muito transformador o que ela faz na vida da sociedade. Ok, então acredito que aqui já está razoável para você, mas eu não acabei, me acompanhe até o fim, que eu quero trazer muita coisa boa nessa conversa. Antes disso, eu quero que você pense um pouquinho. O que é riqueza para você? Que é um outro parâmetro que você tem que ter. A ICEF tem uma metodologia própria, consolidada, e que tem transformado vidas. Agora, nós sabemos que existem várias metodologias, várias filosofias que são vendidas por aí, as pessoas compram, se frustram, perdem dinheiro. Então, o meu papel também é te dizer o que nós entendemos por riqueza. Riqueza é um termo muito amplo, eu não vou definir agora, mas eu vou estabelecer 2 elementos essenciais para a riqueza, segundo o nosso ponto de vista. Certo? Vamos lá. Considerando que nós estamos no mundo ocidental, então não estou falando daquela coisa ilusória, utopia, em qualquer outro lugar. Estou falando do mundo ocidental, onde o dinheiro é um elemento importante. Portanto, riqueza tem a ver com dinheiro. Isso é algo... E aqui não vou entrar também em parâmetros de quantidade. Isso aqui lá no curso a gente fala muito e gera muita transformação. Mas riqueza no mundo ocidental, ele inclui dinheiro, money. E aqui, seja dinheiro vivo, em espécie, dinheiro disponível, patrimônio, reserva financeira, investimento... E cada um vai ajustando isso de acordo com a sua realidade. Só que tem um outro elemento, que é o quê? É qualidade de vida e tempo. Aqui começa a haver um divisor de águas, porque muitas pessoas pensam que riqueza é somente isso. E tem muitas pessoas que vivem só para isso. Então a pessoa é rica, mas ela trabalha 18 horas por dia. Ela não tem tempo para nada. E ela acumula patrimônio, ela acumula dinheiro, ela acumula coisas, ela acumula títulos, ela é chefe disso, ela é empresária, ela tem... mas ela não vive. Então, eu não sei. Ok, se ela considera que isso é riqueza, eu não estou excluindo o conceito dela, não estou eliminando. Mas cada um define para si o conceito. Mas eu acredito e nós ficamos felizes porque estamos conseguindo compartilhar com pessoas uma visão nova de riqueza. Não é, na verdade, a visão não é nova, né? Mas estamos resgatando essa visão. Essa é a verdade. Que também não pode ser o inverso.
Ah, a riqueza para mim é só ter tempo com a família e não ter dinheiro, porque daí não gera qualidade de vida. É outro elemento também, eles são essenciais. Tudo bem? Vamos voltar para a sua semana? Então, considerando você é um consultor financeiro agora. Então, vamos olhar a sua semana de trabalho. 10 horas de consultoria financeira técnica. Então, o que eu chamo de consultoria financeira técnica? Consultoria prática no cliente, ali no dia a dia, realizando o trabalho. Então, são aquelas 10 horas que eu falei. Mas, na verdade, você não vai trabalhar só isso. Você vai ter a lição de casa. Você vai ter um trabalho complementar. Você vai chegar no escritório, vai atualizar os dados que o cliente te deu, vai fazer o seu relatório, vai montar a sua ferramenta de consultoria, vai fazer algumas interações, ele vai te fazer algumas ligações, e aí vai. Então, no fundo, você trabalha 20 horas, né, na semana para executar aquela renda lá de R$ 2.000 por semana. É também claro que, à medida que você tem experiência, essas 10 horas de lição de casa, elas se reduzem. Então, hoje, por exemplo, eu não preciso fazer o dobro da quantidade de horas práticas para eu entregar a solução para o cliente. Hoje, 5 horas normalmente é razoável. E quando eu vejo que um cliente vai me dar muito trabalho, eu simplesmente não aceito, porque eu não quero excesso de trabalho. E eu não quero comprometer minha qualidade de vida. E eu não quero comprometer também a minha remuneração, porque às vezes eu trabalho muito e não tenho uma remuneração boa. Então tem toda uma técnica aqui que eu aprendi durante, como eu disse, durante anos de trabalho. Então eu não aceito qualquer trabalho. Mas aqui já deu 20 horas de atividade. Portanto, se nós considerarmos que na média do trabalhador brasileiro são 40 horas por semana, você vai ter 10 horas para fazer a sua atualização profissional e seu autodesenvolvimento. Então eu te pergunto, quantos brasileiros têm isso hoje? Conseguem ter isso dentro da sua semana? Não, eu vou reservar toda semana, eu tenho 10 horas para eu relaxar aqui, ler um livro, para eu fazer um curso, para eu fazer caminhada, para eu ir para um happy hour, para eu almoçar com os meus filhos depois da escola, para eu sair com a minha esposa à tarde e interromper meu trabalho. Não aquela vida de correria, que você reserva o sábado para fazer um monte de coisa no sábado. Não, então você tem 10 horas. Olha, aqui ainda são 30 horas. Ainda te sobra o quê? Mais 10 horas para o seu cuidado pessoal, espiritual, social, familiar e lazer. Olha que poderoso isso. Isso é razoável? É pedir muito? Não é pedir muito. Isso é extremamente realizável. É factível isso. É possível. As pessoas estão tão embrenhadas num ritmo de vida que elas acham que isso não é possível. E olha só, estou colocando essas 40 horas no horário comercial. Então, das 8 às 18. Você não precisa jogar futebol com os amigos às 10 da noite. Não precisa sair com a esposa também às 10, 11 da noite. Não precisa fazer... Aqui eu não estou falando que você tem que fazer hora extra. É um ritmo de vida adequado. Esse deveria ser o ritmo normal para muitas pessoas. É claro que tem muitas atividades que não permitem isso. Então aí tem um diferencial do profissional de consultoria financeira. Vamos caminhar? Então continue pensando sobre isso. Espero que você esteja gostando. Aproveitando aqui no nosso canal eu tenho outros vídeos que falam não só da atividade profissional, mas eu falo muito de educação financeira. Eu tenho muitos vídeos. Eu gravei recentemente um vídeo falando das 7 vantagens competitivas de quem tem educação financeira. Então eu te convido para assinar nosso canal e acessar, eu tenho muito conteúdo. Eu tenho um outro curso também gratuito, que são gestão de contas a pagar, que é para empresas, onde as empresas erram muito nisso. Mas vamos avançar aqui. Eu te pergunto, será que esses números podem melhorar? Será que é razoável melhorar? Eu não sei se você ficou decepcionado com esses números. Eu não fiquei nem um pouco decepcionado. Hoje, quando eu vou te contar uma história. Esses dias eu fiz um trabalho e 1 hora de trabalho eu recebi R$ 1.000. Eu falei, meu Deus, eu recebi em 1 hora de trabalho o equivalente a um salário mínimo que mais da metade dos brasileiros não recebe. E aí eu dei graças a Deus por isso. Eu fico muito grato e as pessoas pagam e agradecem. Então isso que é muito bom. Você é remunerado por um trabalho, você vê o semblante das pessoas mudar
E as pessoas saem gratas e depois elas, de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 2 anos, como eu recebi recentemente, eu recebo depoimentos da transformação na vida das pessoas. Então esse número pode melhorar baseado na nossa experiência aqui na ESEF. E eu quero te trazer isso. Aqui na ESEF, seja horas na própria ESEF, que é a Escola de Educação Financeira, porque na ESEF nós fazemos consultoria financeira pessoal e empresarial, temos alguns profissionais aqui, e na minha consultoria Júlio Santos, específica para consultoria pessoal e empresarial e alguns cursos online, a minha hora básica, vamos dizer, o que eu chamo de piso, é R$500. E isso, é claro, dentro do nosso contexto, dentro da metodologia ESEF. Então eu mostro, e R$500, na verdade, pela transformação que um profissional causa na vida de uma pessoa, eu te diria até que é menos do que razoável, vale muito mais. Mas vamos considerar a condição da realidade brasileira, a questão cultural, e eu te asseguro, essa é a nossa base. É claro que eu não venho da hora fixa de trabalho, tem outras questões que nós abordamos no curso, como precificar, como estabelecer o tempo de atividade com o cliente. Tem uma série de outras informações que são importantes, não é só colocar preço no seu serviço. Isso tem a ver com conhecimento, e conhecimento aqui não só conhecimento de conceito e assim por diante, mas toda uma experiência. E tem a ver com método. Então, no começo, para cada cliente, eu começava de um jeito. Hoje, não. Nós temos um método e o cliente, antes de me ligar, eu já sei o que eu vou fazer com ele. E aí ele conta a história, e aí eu só vou ajustando o ponto do método onde eu vou chegar. Às vezes eu vou numa casa a mais, lembra do jogo Banco Imobiliário? Às vezes você está numa casa mais adiante, uma casa mais para trás. Mas o método é o mesmo. E você tem que ter estratégia. Claro, você tem que definir o que você é como profissional. Esse dia eu recebi um prospecto de uma profissional aí de coach financeiro, familiar, e a hora dela de trabalho lá, de atividade que ela estava oferecendo, era R$60 a hora. É o preço que ela estabeleceu. É a estratégia dela. Mas se você pensar rapidamente, R$600 para chegar a 500, o que eu faço em 1 hora, ela tem que fazer em 8 horas. Então, eu gosto de trabalhar muitas horas. Mas eu gosto de trabalhar e eu gosto de ser valorizado por isso. É uma coisa que muito brasileiro não sabe fazer. E nem eu sabia no passado. Veja bem, se você olhar nos vídeos, tem a minha história. A educação financeira transformou primeiro a minha vida. Mas vamos avançar. Então, nossa base é R$500. Voltando, você consultor financeiro, trabalhando 10 horas por semana, dentro da filosofia ESEF, R$500 vezes 10, o que nós temos? R$5.000 por semana. Ora, no primeiro mês de trabalho, não. No segundo mês, não. Mas se você for uma pessoa dedicada, uma pessoa séria, uma pessoa que estuda, e aqui eu não estou falando só da ESEF, não. Se você fizer um curso em qualquer outro lugar, essa é a verdade. Estou sendo franco com você. Mas tem que ser a pessoa séria, porque chegam até nós pessoas que só querem ganhar dinheiro, mas não querem estudar, não querem aprender, ele não quer nem aplicar na vida dele. Eu acho muito engraçado isso. A pessoa, ele não quer ter educação financeira na vida dele, ele quer ganhar dinheiro com consultoria financeira, ele quer ter o status de consultor financeiro, de coach financeiro, de planejador financeiro e tal. Não, eu estou deduzindo que você que está me ouvindo, você é uma pessoa séria, que você entende o que é formação profissional, o que é carreira. É disso. Ora, então vamos fazer uma continha básica, 40 horas mês, vezes 5.000, você ofere trabalho seriamente. Tudo bem? 40 horas de consultoria. O que eu quero dizer como experiência? Você mexe muito com a vida das pessoas. Eu já peguei um cliente, por exemplo, e falou, Júlio, eu estava prestes a me suicidar. Então, um jovem de 38 anos, trabalhador, muito sério, mas ele estava com tantos problemas financeiros e ele não contava com ninguém. Ele falou, eu quase me jogo do prédio porque eu estava desistindo da situação. Então, isso, você tem, assim como o médico, ele tem algumas situações, né, que ele é pressionado, que trabalho emocional dele, o consultor financeiro também, mas é muito gratificante também. Então, eu acho que é legal você ter um trabalho gratificante e ganhar R$20.000 por mês. Faz vezes 12, R$240.000 por ano. Em 10 anos, R$2.400.000. Claro que tem a parte que você gasta, a parte que você poupa,
mas você consegue construir a sua independência financeira. Por isso que no título, né, desse vídeo nós falamos como conquistar a liberdade financeira como consultor financeiro. Mas não vai ser nenhum sacrifício, nenhuma escravidão, se você trabalhar 15 horinhas por semana. Estica um pouquinho a sua carga horária, e aí nós temos R$ 7.500 por semana, portanto R$ 30 mil por mês. Isso também é perfeitamente realizável. Ora, vamos lá. Júlio, 15 horas por semana, eu tenho mais as horas complementares, lição de casa. Tudo bem, 15 mais 15, 30. Você pode ter ainda mais 5 horas de autodesenvolvimento, coisa que pouca gente tem, ou tem que fazer fora do seu horário comercial, tem que estudar à noite, tem que fazer um monte de coisa à noite, e 5 horas de vida pessoal, espiritual, lazer, família e assim por diante. Você ainda mantém uma qualidade de vida e melhora significativamente a sua renda. Então, o que eu estou trazendo para você é uma oportunidade de atuação profissional. Existem muitas atuações profissionais, muitas. Mas o meu compromisso aqui, muitas pessoas não têm a noção do que seja esse trabalho. Pensa que, eu tenho um aluno que esses dias ele falou, ele é da área de administração, falou, Júlio, eu pensei que eu ia ver um monte de planilha, um monte de fórmula, e foi muito legal, porque eu vi uma outra coisa, mudou a minha mente. E quantos depoimentos? As pessoas não sabem, o brasileiro não sabe o que é educação financeira, o que é consultoria financeira, ele não sabe nem o que é gestão financeira. Tá? Ok, vamos avançar, caminhando. Rapidamente eu quero te fazer um comentário. Os profissionais da ICEF. Profissionais da ICEF, eu digo a Célia Bispo, que é a diretora da ICEF, eu e outros profissionais que trabalham direto comigo. Não são os nossos alunos, mas eu quero que os meus alunos, esse número que eu vou te passar, é para os meus alunos chegarem e passarem desse valor. Hoje, o nosso valor médio, o meu valor médio de hora de consultoria financeira ou da Célia é de R$ 1.000 a R$ 3.000. Eu já tive a oportunidade de desenvolver trabalho, você fala 1 hora e ganha R$ 3.000. E é muito gratificante isso. Você sai muito realizado daquela atividade. Então isso é extremamente, isso é na média. Eu tenho um trabalho para a empresa que são 3, 4 horas de trabalho, eu cobro R$ 5.000 a consultoria, dentro de um contexto. Tudo bem? Então é isso, eu estou passando realidade, não estou falando, você vai ganhar 60, 70 mil reais por mês, você vai nadar em dinheiro, você vai comprar uma BMW nos primeiros 6 meses, depois você vai viajar não sei para onde, vai para Dubai, vai fazer um tour pela Europa, sabe aquela coisa? Não, eu estou falando de gente normal, gente séria, gente trabalhadora, gente que sonha com a independência financeira, mas gente que quer a felicidade da família. E aí o consultor financeiro ele tem muitas coisas boas e tem todo um processo de transformação. E essa transformação começa na sua vida pessoal e familiar. Então aqui eu me preocupo muito, sempre que nós temos um aluno, eu quero conversar com o aluno, sabe? Eu quero saber, um candidato a aluno, eu quero saber quem ele é. Se os valores dele estão de acordo com o nosso. Porque se ele está iludido, se ele acha que consultoria financeira é vender Bitcoin, por exemplo, fala, não é conosco, vai para outro lugar. Se ele acha que consultoria financeira, coach financeiro, planejamento financeiro ou qualquer coisa que seja investimento na bolsa de valores, ele fala, não, você está enganado. E quantas pessoas a gente explica e fala, puxa, eu não entendi, agora clareou para mim, e ele se torna nosso aluno. Mas tem gente que não quer ser isso, né? Tem gente que não quer ser transformado. Então, é natural. Isso não é que você é obrigado. Quando você entende, a pessoa fala, Júlio, a educação financeira para mim é algo sério. Eu acho que é importante para mim e para as pessoas. É isso que eu quero dizer. E quando ela mergulha, quantos profissionais que me dizem, eu pensava que tinha educação financeira e não tinha. Eu descobri muita coisa boa e ajudou a minha família. Esse dia uma aluna falou, nossa, na primeira aula eu comecei a ajudar o meu marido a fazer o planejamento dele. É isso que eu estou dizendo. Então, eu, Júlio Santos, fui transformado pela educação financeira primeiro na minha vida. Por isso que eu sou tão envolvido e tão apaixonado por isso. A Célia também, quando ela entrou, eu convidei ela para ser diretora da ICEF, é porque eu percebi que ela, na essência dela, ela acredita no poder transformacional da educação financeira. E aí, você como consultor financeiro, no início, você faz isso como uma atividade paralela. Como eu fiz durante anos. Eu dei aula de língua portuguesa no ensino médio,
Eu dei aula de educação financeira no ensino médio, no Fundamental 1. Eu trabalhei como vendedor e representante de indústria de pães. Eu fiz um monte de coisa. Mas eu sempre acreditei no poder da educação financeira e sempre quis me tornar um profissional de educação financeira. O que é importante quando eu falo consultor financeiro, eu estou falando consultor financeiro, educador financeiro, até o coach financeiro que seja uma pessoa séria, né? Que não fique só trabalhando com PNL. Só PNL, na nossa opinião, não resolve o problema. Então, com todo respeito com o coach, mas planejador financeiro é a mesma coisa. Mas para mim, planejador financeiro não é vendedor de seguro e não é vendedor de investimento. Certo? Então, olha só, você transforma a sua vida pessoal e familiar e você tem uma atividade paralela e tem uma renda complementar. Que no começo não precisa ser aqueles 8 mil, mas você está construindo um processo e você está com uma certa segurança. Isso é muito bom. E aqui renda complementar não é a renda complementar que o brasileiro faz, ele faz renda complementar porque ele está desesperado para pagar as contas. Porque se você já passou pela transformação pessoal e familiar, você está mais preparado. Então a renda complementar é para complementar e agregar valor à família. É para construir reserva financeira, é para dar tranquilidade e dar aquele tempo que eu te falei anteriormente. Existe um tempo que você tem que ter. Então isso que é renda complementar. Não é fazer hora extra, não é fazer bico, não é ter condições humanas em trabalhar no sábado, domingo, feriado, sem folga. Não é aquele profissional que tem 2, 3, 4, 5 empregos, como muitos têm. É uma renda complementar extremamente saudável. E isso proporciona uma transição de carreira, é lógico. Muitas pessoas, como eu fiz, querem fazer uma transição de carreira. Mas você pode fazer uma transição de carreira bem calma, bem tranquila, sem ficar desesperado. E isso vai mudando, olha só nessa imagem que é muito interessante. O seu semblante muda, porque quando você começa a melhorar, às vezes você está no trabalho que você se sente bem, mas você quer melhorar. Não, eu quero algo que vai me sentir melhor, eu vou ter mais tempo, mais qualidade de vida, porque no seu trabalho você tem que ficar preso às 8 horas, você tem que pegar trânsito. Então a pessoa, puxa, eu quero buscar outras alternativas. E isso vai te trazer, quando você se torna consultor financeiro, é muito poderoso. A sua realização profissional e financeira, é lógico. Porque eu já disse quantas e quantas, passou 1 ano, 2 anos, eu recebo mensagem de pessoas agradecendo pelo que eu contribuí para a sua vida. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu sou apenas um canal de compartilhamento de conhecimento, porque esse conhecimento também tive na minha vida, isso me facilita, mas você fica muito realizado profissionalmente e financeiramente. Então, eu te pergunto, vale a pena isso? É algo a se pensar? É interessante? Essa é a questão, tá? E para concluir, importante também, você não precisa fazer uma MBA. Você não precisa. Eu, por sinal, eu fiz em 2008, ainda não era educador financeiro, a minha vida não tinha sido transformada. Na verdade, em 2008 eu fui transformado, o MBA eu fiz em 2006, 2007. Eu fiz um MBA numa escola muito conceituada de consultoria empresarial. E era um vasto MBA com mais de 400 horas. Então você não precisa fazer 480 horas de aula. Era muito conteúdo, mas tinha muito conteúdo que eu não ia usar e que eu nunca usei até hoje. Então você não precisa fazer um MBA. É claro que tem pessoas que preferem esse viés acadêmico. Mas eu acho interessante que chegam até nós aqui, pessoas que fizeram MBA e falam, Júlio, eu fiz o MBA na escola tal, MBA de 40 mil reais, mas não consigo aplicar, você, na prática, vai me ensinar a colocar o trabalho para funcionar. É isso. Eu sempre faço, tem um outro vídeo aqui no YouTube que chama Profissão Consultor Financeiro. Eu sugiro que você assista. Aí eu falo essa distinção da nossa abordagem e da abordagem acadêmica. E não é teoria, é prática. É isso que eu falo. Então, infelizmente, é muito bem que é muita teoria, 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 conceito, 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 quantidade, 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 mas prática a pessoa sai vazia. Eu tenho outros alunos que falam, puxa, todo mundo e me ensina mesmo? É prático? Eu vou aprender ou vai ser mais um diploma na minha gaveta? Não, é extremamente prático. Por isso que as pessoas gostam do nosso trabalho. Os alunos falam, Júlio, a sua didática... Uma coisa importante que eu queria trazer... Então, qualquer pessoa pode ser transformada e atuar desde que ela entre, nos parâmetros da educação financeira séria. Uma educação financeira que realmente é voltada para gerar sustentabilidade financeira na vida das pessoas.
Então, para concluir, nós temos a formação ESEF. A formação ESEF tem a formação de consultor financeiro pessoal e familiar e a formação de consultor financeiro empresarial. São dois cursos distintos. Duas linhas de trabalho, ferramentas diferentes de trabalho, metodologia diferente, é lógico. Uma coisa é você trabalhar com CNPJ, outra com CPF. E eu te pergunto, qual que é mais complicado? É muito relativo, mas eu diria. Lá no curso a gente mostra as diferenças de uma e de outra, os prós e os contras de uma e de outra. E vai ter muito a ver com a afinidade da pessoa, com a preferência da pessoa. Mas eu quero terminar com 3 características essenciais da formação ESEF. Número 1, ela é conceitual, então ela vai te dar com profundidade os melhores conceitos de educação financeira pessoal e familiar e de educação financeira empresarial, inclusive conceitos inovadores. Ela é técnica, então ela parte de método, ela não é blá blá blá, não é coisa de mentalidade positiva. E ela é instrumental. Então nós temos os nossos instrumentos extremamente simples, que facilitam o trabalho e dão um resultado muito fácil, porque eu tenho que atingir todos os públicos. Para nós aqui, consultoria financeira não é para público de alta renda, é para toda a sociedade. Bom, na formação ESEF nós falamos de produtos e serviços. Tem pessoas que até têm conhecimento, eu tenho um aluno no exterior que ele já atuava como coach para casais, mas ele não tinha produto, ele não sabia formatar um curso, ele não sabia. E aí ele entrou no curso e falou, puxa, agora tem todo sentido. Ele aprendeu a formatar os seus serviços. Então nós damos isso também. E falamos também da parte comercial. Uma das coisas é por que nós cobramos 500 mil reais até 3 mil reais uma hora de atividade. Existe todo um processo comercial, que ele é embasado pelo item 1 que você está vendo aí, que é o conceitual, o técnico instrumental. Quanto mais confiança você tem no seu trabalho, quanto mais domínio que você tem do seu trabalho, quanto mais credibilidade que você entrega para o cliente, e eu não estou falando que credibilidade, você tem que ter 30 anos de carreira. Eu tenho muitos alunos que começam a trabalhar nos primeiros 90 dias de curso, já começam a trabalhar. Eu estou com uma aluna agora que a primeira consultoria dela empresarial, ela fechou um contrato de 12 mil reais. Ela teve nosso suporte, pediu orientação de como fazer entrevista com o cliente, como precificar, como fazer a proposta, e fechou a primeira consultoria de 12 mil reais, já está com 2 ou 3 propostas de consultoria pessoal, por aí vai. Então a gente procura ser simples, abrangente e, por fim, eficaz. As pessoas perguntam, você me capacita? Sim. Se você se formar na ESEF, você vai ser capacitado na prática. Você vai ter segurança. É claro que eu não faço por você. Tudo bem? É como você colocar o seu filho numa escola e falar, diretor, eu estou colocando meu filho aqui na sua escola e vai estudar aqui desde o primeiro ano da educação infantil até a faculdade. O senhor me assegura que ele vai ser um astronauta da NASA? Não dá para assegurar, porque depende da criança também. Depende de você também. Então eu tenho pessoas aqui que se destacam muito rápido, porque está comprometida, sabe o que quer, se dedica, pergunta, participa e assim por diante. Então, para concluir, eu te pergunto, você quer ser um consultor financeiro? Então acesse nosso site, esef.com.br, aqui tem nosso WhatsApp, aqui você recebe material muito mais rápido, muitos vídeos, PDFs e orientações diretas sobre os nossos cursos e outras consultorias, e também tem o e-mail da coordenação. Nós estamos à sua disposição, vai ser um prazer te atender. Te peço que compartilhe esse vídeo, faça seu comentário, se teve algum sentido, se você já é profissional da área, e passe para outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.